Fala, povo lindo de Deus! Estamos em mais um Pode Crer e eu estou com muita expectativa para hoje. Gabriel Firmino. Hoje está fantástico, meu amigo. Hoje é o nosso nono encontro. Nono encontro e passou muito rápido. Passou muito rápido e hoje a gente inaugura aqui um tempo de transição também, né? Transição. É um novo estúdio, um novo tempo, mas eu tenho certeza que a qualidade ela vai permanecer a mesma e vai Da crescer. mesa para cima. É isso aí. Acho que cada dia a gente vai melhorando como entrevistador, como participante aqui dessa nossa brincadeira que se tornou uma jornada interessante e vai melhorando. E quem ganha com isso? Você, telespectador de casa, conteúdos de extrema importância para sua vida, para sua família, para seus negócios, para o seu trabalho. E hoje não vai ser diferente. Hoje não é diferente, irmão. Eu já vou apresentar mas antes, deixa eu fazer aquele tradicional pedido que eu sempre faço, Gabriel. Você caiu de paraquedas aqui, você vai se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber os nossos conteúdos semanais. Você vai se inscrever lá também no nosso Instagram, vai seguir a nossa página, que é o Pode Crer 2025. Lá está o filé mignon, os cortes estão lá. Muito conteúdo para sua edificação. Se você seguir a página do Pode Crer, você vai seguir a minha também. Eu vou fazer a propaganda da minha página aqui. Isso aí. Que é o @pastor David Oliveira. E aproveita. Deixa eu fazer a propaganda do meu. Eu, Gabriel Firmino. A gente está lá no Insta compartilhando nosso dia a dia, questões jurídicas. No nosso, vão encontrar mensagens em palavras de cunho religioso. E a gente tem outras redes sociais espalhadas. Quem estiver assistindo a gente no YouTube, David, vai estar lá nos comentários o seu TikTok. A gente está inaugurando essa nossa participação também nessa plataforma. Estamos expandindo, né? Estamos expandindo, é isso aí. E em muito breve vamos estar também no Spotify. É isso aí. Né? A pessoa Quem sabe hoje já, esse episódio a nossa convidada de hoje já vai inaugurar Spotify. no Spotify. Seria fantástico. Seria fantástico. Então você que está nos assistindo, crie expectativa que tem muita coisa boa por aí. É o 9º episódio hoje de uma longa jornada que nós temos pela frente. Então, sem delongas, solta a vinheta pra gente. É isso aí, Gabriel. Eu vou apresentar ela, a câmera agora já vai focar nela. Está conosco hoje a Fabiola Almeida. Ela é pedagoga, psicanalista, pregadora, mãe, esposa. Eu vou deixar ela falar por ela. Vai lá, Fabiola, seja bem-vinda ao nosso Pode Crer. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, né? Para aquele, eu sempre brinco, né, quando eu estou em um podcast, que eu gosto de falar do tempo real que eu estou, né, para dizer assim, é boa tarde. Mas quem ouve de manhã, bom dia, aquele que ouve à noite, boa noite, mas dizer que bom que eu estou aqui, né? E o bom, assim, eu gosto já de dizer assim, é nada melhor do que estar entre amigos. Eu sou Fabiola Almeida, sou a mãe do Léo, esposa do Vitor, que lá em casa é uma dupla, Vitor e Léo. Vitor e o Léo. Né? Sou a esposa do Vitor, a mãe do Léo, mas também sou professora. Minha primeira formação é a educação, né? Sempre estive na escola, sempre fui desde criança, né? Minha mãe vem dessa área também. E aí fui me apaixonando pela educação, e aí a minha primeira formação foi a professora, né? Ser professora, letras. E aí depois das letras eu fui me apaixonando e fui para pedagogia. Aí caí na pedagogia e aí eu tinha uma amiga que ela falava assim, Fabiola, na hora que der uma picadinha a pedagogia, você não sai mais. E foi isso que aconteceu. E aí, ao longo disso, eu fui entrando em formações só na área da pedagogia, entrei na neuropsicopedagogia, na psicopedagogia, na psicanálise, fui no desenvolvimento humano e fui me apaixonando por tudo isso. E cá estou, como diz o povo da minha... Isso aí. E eu brinco que eu tenho uma frase, assim, né, que eu falo assim, de Ecoporanga para o mundo, né? Então, assim... Você é natural de Ecoporanga? Eu não sou natural de Ecoporanga, pastor, mas eu gosto de ser de Ecoporanga. É engraçado. Você é natural de onde? Eu sou paulista. Paulista? Essa eu não sabia. Eu não sabia que você é paulista. Eu sou paulista, mas a minha família, né, materna, ela é toda de Ecoporanga e a gente cresceu lá em Ecoporanga. E lá eu comecei a dar aula em Ecoporanga. Então, minha história profissional, ela começou em Ecoporanga. E aí, assim, com essa questão de ter essa cidade ali como berço, eu pude desenvolver várias áreas. Então, assim, eu aos 15 anos eu era secretária escolar, né? Meu Deus, começou cedo. Então, assim, eu gosto dessa área e vou nessa área. Então, tem gente que fala assim, Fabiola, se não fosse professora, o que você seria? Eu falo, não seria nada. Eu só sei ser educador. Gabriel, você conhece Ecoporanga, Gabriel? Já fez audiência lá? Não tô recordando, eu acredito que não.
Se me perguntar um pouquinho mais para onde fica, aí que vai estar mais complicado ainda. Região noroeste do estado do Espírito Santo. É Exatamente, isso mesmo. exatamente. É que a gente fala que é beiradinho com Minas, né? Porque a gente gosta de ser um pouquinho mineiro, né? Tem qual cidade mais próxima ali? Mais próximo, pastor, é Barra de São Francisco, Barra de Águia São Francisco. Branca. Agora sim, Né? eu Já já vai tô, Agora você. já tô me situando dentro do nosso mapa. Isso, mas estamos lá. É isso aí. Fabíola, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Acredito que o nosso bate-papo vai ter muita coisa interessante para o público que está em casa nos assistindo. E a gente vai falar sobre muitos desafios que a Fabíola enfrenta, ô Gabriel, no dia a dia dela. Eu já vou até fazer uma pergunta. Hoje você atua em qual faixa etária de idade dos seus alunos? Então, hoje eu estou com os adolescentes, né? Que eles iniciam ali na pré-adolescência, aos 12 anos, e vão até a final de 15, 16 anos. Mas eu já passei por todas as faixas etárias, né? Já fui pedagoga da educação infantil, já fui professora e também pedagoga das séries iniciais. Depois veio essa fase da adolescência, já fui até professora universitária. Fiquei muito tempo, né, trabalhando em várias áreas para conhecer, porque eu entrei como pesquisadora de desenvolvimento humano. E aí eu tinha que permear por todos os segmentos. E aí, isso foi o meu maior desafio, assim. Eu falei, meu Deus, eu gosto de estar com as crianças. O meu olhar era para as crianças. Mas eu vi que o adolescente tinha uma carência, porque ninguém tinha um olhar para eles. E aí, eu comecei nessa busca. Eu falei, não, eu tenho que mergulhar e entender como funciona nesta faixa etária. E aí, foi a minha busca por isso. E agora eu tô aí. Tô nessa faixa aí, de 12 até os 16, eu vou ali 12 e aos vou caminhando 16. junto com eles. Gabriel, você lembra quando você tinha essa faixa etária? Cara, eu lembro vagarosamente ali, porque, via de regra, são fatos da nossa história que acabam marcando e nos fazem. Faz com que a nossa memória seja mais aguçada. Então, foi o período que meu pai faleceu, de 13 para 14 anos. Então, automaticamente, essa experiência faz com que a minha memória ela tivesse assim mais pujante para algumas coisas dentro desse cenário. Então, eu acabo lembrando mais da minha convivência escolar, essa transição ali da infância para a juventude. Então, eu lembro um pouquinho. Eu lembro um pouquinho. Cara, Até porque também tá jovem, né, pastor? Eu sou. É Não jovem. É tem jovem. muito tempo Lembrar da também, não. adolescência vai ser Jovem, né? fácil. Agora você eu não sei. Me fala, você lembra dos seus 12 anos? Eu lembro, e vou trazer um ponto aqui, porque hoje eu tenho o David, meu filho mais velho, a Fabíola conhece, você conhece, ele tá com 25, tem o Caleb de 10 e a Sara de 8, você tem o Bem de 10, 10, a Sofia de 8 8 e 4. e o Benício de 4 4 anos. Ou seja, nenhum de nós hoje, nós temos filho na área da adolescência atualmente. Hoje vai ser uma aula pra gente. O O Léo, Leonardo, aham. tem quantos anos, Léo? O Léo tem 13. Então, ela Ela vai ter tá- propriedade sobre o assunto. Mas deixa eu falar o que eu penso sobre o adolescente, né? Eu vou Diz falar aí. como um pastor aqui. O adolescente é o seguinte, eu vou falar por mim, né? Ele não quer ser mais criança. Então, se você coloca ele no meio de uma criança, tanto que o adolescente, se você der a lembrancinha de uma festa de criança para ele, ele fica bravo. Ele fica ofendido. Ele né? fica ofendido, não, eu não sou mais criança. E ele quer se sentir um jovem, mas ele não é jovem. E o adolescente, geralmente, ele tem a mania de achar que já sabe mais do que os pais. Isso aí. Acha que pode ensinar o pai alguma coisa. Então, eu acho que na paternidade, e até para quem é mãe, é uma fase muito difícil. Agora, imagina para uma professora, uma pedagoga, lidar com essa faixa etária. Sim. E aí tem um desafio que eu acho, Fabíola, que ele fica ainda maior nos dias de hoje. Porque quando nós fomos adolescentes, que não tem tanto tempo assim, nada... Mas embora não tenha muito tempo, não era a era digital. Nós não tínhamos a questão da era digital, das redes sociais. E hoje tem um elemento a mais. E nós sabemos que as redes sociais, para quem sabe usar, é uma ferramenta extraordinária, mas ela também pode ser uma ferramenta muito perigosa. E é onde os adolescentes eles estão cada vez mais mergulhados nisso. E muitos dos casos eles não são acompanhados pelos pais, eles aprendem ali nas redes sociais. Então eu acho, Fabíola, que torna um grande desafio para os dias de hoje. Eu queria que você começasse já falando um pouquinho sobre essa faixa etária e os desafios de hoje. Um dos grandes desafios, assim, é porque os pais, eles não estudam nessa faixa etária. Já repararam, não sei se vocês conseguem ver ou observar, que quando a mãe está ali na fase gestacional, né, na primeira infância, ela lê livros, assim, busca assuntos, participa de grupos, tem curso até de gestação, né, e tal. Quando ela chega na adolescência,
ela começa a bater cabeça sozinha. Sim, verdade. Ela não se dedica a estudar sobre essa fase, né? E eu acho que isso é muito engraçado, assim. E a adolescência, ela tá gritando, pastor, por limite, gritando por socorro, mas ao mesmo tempo também por acolhimento. E com as redes sociais, com os dispositivos, né, com a participação de tudo isso, as relações estão ficando cada vez mais distantes, cada vez mais sem o olho no olho, sabe? E eu até fiz recentemente um artigo falando quem acolhe a família do adolescente, porque o adolescente muitas das vezes ele quer ser compreendido e aí ele acha um professor, ele acha um pedagogo, ele acha alguém. E o pai dessa criança acha alguém? Né? Ele fica ali perdido. Aí ele fala, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou entregando o meu melhor. Então, a adolescência ela não entra só na sua complexidade do desenvolvimento sozinho, mas ele entra na complexidade da família funcionar em torno dessa faixa etária. E aí, tem muitos pais que falam assim, mas eu fui criado dessa maneira e dá tudo certo. E será que está dando certo mesmo, né? Será o que nós estamos fazendo? Porque quantas dores, quantos traumas, né? A nossa vida carrega. E aí a gente fala assim, não, mas eu não morri, eu sobrevivi, é o que eu mais ouço. Então a adolescência, ela vem falo isso. A adolescência vem com um monte de desafio, né? Então, assim, eu sempre começo do pressuposto, é assim, ele é uma criança que está passando por uma fase, entrando numa nova fase. E quando você entra numa nova fase, você precisa de um guia, de um tutor, de um mentor. E se esse mentor não está bem preparado, vai dar errado na jornada. Então, assim, se os pais estão perdidos porque eles não tiveram filhos adolescentes ou não estudaram para aquilo, eles precisam de alguém. E aí entra o pedagogo, o professor, o psicopedagogo e outros terapeutas que estão aí sempre em volta. Mas o grande desafio da adolescência é identidade. Essa é a chave, né? Porque quando eles são menores, tudo é papai e mamãe. Sim. Quando eles entram na adolescência, eles fazem essa referência para quem? Para os amigos. E quem são esses amigos que estão perto desses adolescentes? Né? Quem? Aí a gente acha assim, eu coloquei na melhor escola, eu coloquei no melhor lugar, eu coloquei, né, meu filho na igreja, e aí eu não tô livre de tudo isso. E esse menino está se formando ali. E a adolescência é isso, é identidade e pertencimento. Resume a fase da adolescência. Será que existe um bug na cabeça para tentar entender quem o adolescente é nessa fase? Será que é um pouquinho sobre isso? É sobre isso. Ele, na verdade, ele não se reconhece ainda. Tudo ele acha feio, né? E eles ficam feios mesmo. Vamos falar a verdade? Eles não ficam feios? Não, eu fico bonito. Eles ficam feios, porque quando eles são pequenininhos, a gente fala, ai, que criança lindinha, criança fofinho. Mas com a puberdade, com a entrada da adolescência, eles vêm com espinha no rosto, eles ficam fedendo, gente. Não já viu isso? Desculpa, eu nem sei se eu posso falar isso. Mas... Pode falar. Eu vou até mandar um recado para aquela câmera ali. Você é adolescente que está nos assistindo. Vai tomar banho. Vai tomar banho, vai se cuidar e você não é bonito. Você vai ficar e já foi. Exato. Essa transição te deixa feio. Te deixa feio. E aí, eles estão num grupo de pertencimento. Aí sempre tem aquele que é mais popular, que se safa da feiura pela popularidade. Tem aquele que se safa porque é o engraçado da turma, né? Aquele que é o descolado. E aquele que é feio, quieto, não consegue se relacionar e tal, e ainda está sem conseguir dialogar com a família. O que acontece com esse adolescente? É a hora que ele vai para um caminho que alguém vai acolher. Então, esse é o alerta que eu dou para as famílias, sabe? Alguém vai acolher aquela família. Quem vai acolher pode definir o futuro desse adolescente. Exatamente, porque ele está gritando na alma dele o socorro, sabe? Eu preciso ser visto, eu preciso ser entendido e eu preciso que a minha identidade apareça. E é por isso que aí eu dou um alerta para os pais. Os pais precisam firmar a adolescência, sabe? Palavras positivas, reforço positivo, trazer à memória a sua identidade. E aí eu vou falar no lugar de mãe. Hora ou outra, eu tenho que escrever mesmo, assim. Eu vou lá e faço aquele exercício de escrever. Sim. Eu coloco para Léo assim, ó, você é profeta, você foi escolhido, você não nasceu por acaso, você foi planejado. E aí eu vou decretando palavras para ele, e aí eu falo, lê aqui agora. Por que eu peço para ler? Porque a neurociência aí, né, o pastor Gabriel tem bastante experiência, o PNL, a gente faz o quê? O que a gente fala está muito perto do ouvido. Okay. Então eu preciso repetir, o meu cérebro vai entendendo que aquilo é uma afirmação. Por isso que alguns coaches, algumas pessoas brincam e falam assim, grita, sou livre, grita, o dia é bom, né? Por quê? Porque quanto mais eu vou reforçando isso, o meu cérebro, ele aprende por repetição. E aí ele vai a gente chama de neuroplastia, né? Ele vai se acomodando, ele vai se formando de acordo com aquilo que eu vou vivendo e vou acreditando. Nos últimos episódios eu ouvi, né, que o pastor Gabriel deu uma dica, assim, preciosa para o senhor falando do chocolate, né? De repetir. Por que ele te deu aquela dica da compensação?
Porque o cérebro entende. Se eu repito aquela ação me dá o desprazer, aquela ação me dá um desconforto. E eu venho com algo que é prazeroso, eu produzo os neurotransmissores, aquilo consolida na minha mente, e aí eu começo a repetir um comportamento. Por isso que quando uma criança ou um adolescente, ele erra, e aí a gente fala assim, eu já te falei para você não fazer isso. Não é a maneira ideal de corrigir. Né? Por quê? Porque ele não vai entender, você só está repetindo o que ele não fez. Então ele vai entender que sempre com desprazer, no sentido de eu não consigo, ele já falou, eu não entendi, né? E eu vou nesse descaso. Qual é a maneira correta, então, Fabiola? A maneira correta é eu buscar estratégias novas. Como que o meu filho aprende? Como que é o meu filho? Qual é o viés de aprendizagem dele? Porque tem criança, aí vocês vão se lembrar da adolescência agora, que com castigo ela resolve. Né? Conversando, ela resolve. Mas tem criança que, no lado emocional, ela resolve muito melhor. Ok. Certo? Então, assim, meu filho, por exemplo, se eu falar com ele assim, igual eu fico bem assim, gente, deixa eu dar um ataque de pelanca. Aí eu falo, já falei para guardar as coisas, sei o que. Léo não funciona, ele trava. Né? Então, eu já descobri que o viés de aprendizagem de Leonardo é a escuta. Então, qual é a escuta? É a escuta acolhedora. Então, eu preciso falar com ele assim, filho, eu já te pedi. Querido, eu já falei com você. Olha, vamos fazer um combinado então. É a forma que ele absorve melhor É a forma que ele absorve correção, melhor. o ensinamento. É a forma que ele aprende melhor. E isso serve para a vida, assim, é para a escola, é para o trabalho, é para tudo. E aí ele precisa criar essas estratégias, se modular, né, ou se modelar ali naquele formato para aprender. Então, assim, é isso, não tem uma regra, não tem uma receita, né? Bom se fosse. E é algo interessante, porque muitos pais acham que é a mesma receita para todos os filhos, né? Do jeito que eu fui educado, eu tenho que educar meus filhos, e você precisa também educar o seu, e a família educar os filhos delas. Só que a gente começa a entender nesse universo imenso, né, que cada adolescente, cada ser humano vai responder de uma maneira. Você está preparado aí para os filhos adolescentes? Como é que tá o coração? Vamos chegar nessa fase. Você já tem um né? planejamento? Já, vai tentando construir alguma coisa desde Gabriel, agora, né? você falou uma coisa muito interessante, eu não lembro qual episódio que foi, sobre a forma que você corrige os teus filhos. Foi até um aprendizado para mim que eu achei muito interessante. Você, quando eles erram alguma coisa ali, você não pune, só quando existe a questão da desonra. Nenhum deles eles sofre nenhum tipo de disciplina, advertência pelo erro. O acordo lá em casa é só pela desonra. Uhum. Então, deixou cair um copo de água, quebrou, eu vou lá e ajudo, explico como que deve tentar fazer, mas a ideia é para não inibir eles dessa descoberta, ainda estão trôpegos, ainda estão aprendendo a andar, a ter controle, então a gente tenta fazer dessa forma. Agora, gritou com o papai, aí já é uma desonra que a gente tem que trabalhar e são regras bem claras para eles e como que isso funciona, né? No sentido deles entenderem que eles estão ali, eles vão errar, e a despeito do erro, eles não serão corrigidos em razão disso, mas instruídos a melhorar. Já a disciplina, em razão da desonra, é cortar mesmo na raiz aquilo que é princípio, né? Porque não adianta a gente dar só informação, conceito. Acho que as crianças, os adolescentes, eles precisam muito de princípio, né? Aquilo que é importante dentro de cada família, de cada núcleo familiar. E posso aproveitar um gancho? Eu tenho. Ela foi falando aí, foi surgindo aquele monte de dúvida. É que eu vou soltando, eu vou Um falando monte de muito. dúvida aqui. Você atua com essa faixa etária há quanto tempo? Agora eu vou ter que entregar a minha idade. Não, Ai, não, Jesus. não. Fala assim, quase uma década, mais de uma década. É mais de uma década. Mais de uma década. São quase 2 décadas. Na Na verdade, eu estou há 19 anos como educadora. Mas com essa faixa etária. Com essa faixa etária, é porque eu oscilo, assim, os primeiros anos da minha carreira eu comecei com essa faixa etária, achei que não foi confortável, porque eu era uma adolescente, cuidando de adolescente, né? Eu comecei aos 17 anos, então eu dando aula para mim mesma, né, assim. Então eu saí dessa fase muito ferida também, tentando sem entender muito, porque era uma adolescente brigando ali, né, com autoridade, mas sem nada, né? E aí eu fui para as crianças, e aí depois eu retornei, fiquei com a fase adulta, que eu fui para a universidade, e depois eu voltei para a fase de adolescência. Então, assim, seguidas deve ter uns 8 anos, 9 anos. 8 anos.
É na rede pública? Rede Privada. Não, eu já fiquei na pública, né, 9 anos seguidos, e pública e privada, e depois eu fiquei só na privada. Então vamos colocar aí mais ou menos uma década lidando Uma com década. com esse público aí. Dentro desse lapso temporal, são diversas, não vou nem dizer geração, porque 10 anos ainda acaba sendo um lapso temporal pequeno, mas uma mentalidade dos pais que mudou ao longo desse Nossa. período. Então hoje o pai David é diferente de 10 anos atrás, que é Totalmente. exatamente a idade do Caleb e A idade do do... Caleb. Então hoje eu sou um pai completamente diferente, né? Então você possivelmente pegou crianças fruto dessa transição de geração. Os pais que transicionaram nessa geração. Sim. Então tem aquela transição da nossa geração, David, que as crianças ficavam no canto da sala, não podia sentar na mesa, Isso. comia depois que os adultos comessem, não poderia abrir a boca, tinha que ficar calado enquanto os adultos falam. Exato. Então era um extremo. Aí a gente foi para outro extremo, que é o extremo de que só as crianças falam e os adultos são proibidos de falar. As crianças só sentam na mesa e os adultos sentam onde tiver que sentar. Senta no chão. Eu fico invocado com isso. Antes os adultos se alimentavam e depois as crianças. Aí depois, agora, as crianças e os adultos, se sobrar, se alimentam e se não sobrar, tá tudo bem. Então, é uma transição. Então, a gente vai para um terceiro cenário que, para mim, é aquilo que me chama mais a atenção e me aguça a curiosidade. O que vai virar? Como que tá essa transição? Qual o reflexo ao longo do tempo nesses adolescentes? Mudou? Ou eles continuam ainda de uma forma linear nesse comportamento? Nossa. Como é que tá? Nossa, Gabriel, você falou assim, as últimas formações assim que eu venho dando é só sobre isso, e mentoria, né? Eu faço mentoria para pais e para professores. E o clamor é esse. Porque, assim, você fez aqui passar um cenário, assim, dentro da minha cabeça, né? Porque tem uma palavra que eu gosto muito, que é a infância. A infância, né, um in ali de não, de negação, infante de som. Então, era aquele que não falava, aquele que não tivesse som, aquele que não participava. Então, o conceito infância, ela era um conceito de não fante, né? Como se não falasse. Só que, com o tempo, a gente deu voz demais. Então, tem um filósofo que eu amo, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, você fica implorando por amor agora. Esses pais dessa geração agora, ele implora por amor. Mendigos E aí, de eles, mendigos de amor, ele usa essa expressão, inclusive. E aí, ele fala assim, por exemplo, que antes o pai não perguntava o que queria comer e só ofertava, né, ali o prato, por exemplo. Mas agora ele fica assim, o que você quer comer? O que você gosta? O que você faz? É como se estivesse mendigando esse amor mesmo, sabe? E os últimos estudos, inclusive um artigo que eu li recentemente, fala que eles fizeram análise desses dois comportamentos e agora vão para um terceiro, que é esse que você apontou. Que é o quê? É querer voltar para o antigo, sabe? E querer permanecer com ele. Não vai dar para resgatar isso, eu quero te dizer, né? Por quê? Porque os pais mudaram. Esses pais que eram essas crianças que eram muito duras, eram sendo tratadas com muita dureza, né? Com o negócio, viraram pais. E aí, o que a gente fala hoje na escola é que essas crianças mimadas, que eram lá atrás, na década de 80 e 90, elas viraram pais. E aí elas não tiveram uma modulação no comportamento, não tiveram estrutura. E o que nós estamos hoje sedentos é de estruturação. Estruturação familiar, os papéis estão invertidos, né? As mulheres estão muito fortes, e aí eu não vou nem puxar essa linha, porque senão eu vou apanhar nesse podcast, mas as mulheres estão muito fortes. E aí elas estão pegando um papel que não é delas. E aí elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas, e a maternagem, que a gente chama na psicanálise, está deixando de acontecer nos lares. E quem está ocupando esse lugar? Então, o que falta, o que é a base, o que é o som. Pensem nas esposas de vocês aí, que elas vão me agradecer, que elas é que dão um tom para casa. E aí, tá se estudando para melhorar esse formato, mas não, a escola pede um socorro. Hoje a escola pede um socorro. Porque se você chama a atenção demais de um menino, o pai acha ruim. Se você não chama a atenção, o menino te traz um quadro de indisciplinar. E aí, assim, fica aquela luta. Onde que é a linha tênue desse momento? Onde que você vai? Onde que você faz? Né? Recentemente, um aluno meu, eu indiquei, falei com a família quais eram os prejuízos dos dispositivos, né? Não deixar tanto tempo o uso de telas, fiz um controle de rotina, montei algumas estratégias com a família e tudo, e a família não teve autoridade para tirar. Para vocês terem ideia, eu vou ao extremo, assim, e aí eu vou contar esse caso.
caso. A criança, né, o adolescente, ele foi tirado o celular dele, né? E aí ele ficou só com a televisão. Só que a televisão não dava todos os recursos que o celular dava. Ele arrancou a televisão, arrancou a televisão da sala, sabe? Assim, do chão, jogou mesmo. Então, assim, eu falei, nossa, mas aí eu perguntei à mãe, nossa, mas com aqueles parafusos enormes, né? Que eu fiz logo no exagero. Ela falou, sim, Fabiola, ele com a força, com a abstinência, ele puxou e arrancou. Então, assim, as crianças estão tendo o mesmo efeito de não ter o celular. Ele é um prejuízo realmente na vida delas. A gente tem dito isso, os especialistas têm gritado esse socorro, né? Crianças abaixo de 12 anos que já têm um celular. A gente grita, por quê? Porque as crianças precisam ser crianças, elas precisam brincar, elas precisam correr, elas precisam pular. Qual é o prejuízo de tudo isso? Elas não estão tendo motricidade, a gente chama de psicomotricidade, né? Não estão tendo essas psicomotricidades que são informações importantes, né? E aí vai vir a poda neural. Quando vem a poda neural, ela perdeu aquela fase, a janela fechou. Né? Então ela vai ter muito mais dificuldade para executar determinadas tarefas. Então, onde que acontece? Nós não estamos nem no anterior, que nos causava dor, nós não estamos nem nesse formato, né, atual de família, porque a gente está deixando livre demais, sem colocar um limite para muitos, e a gente está tentando chegar num terceiro modelo. Tem um autor que eu amo também, que é o Léo Fraime, ele fala desse terceiro modelo, chama assim, a adolescência chegou, e agora? E aí, nesse livro, ele descreve esse terceiro modelo, que é onde nós estamos todos batendo cabeça, cada um tem uma receita, tem os gurus do Instagram dizendo que tá tudo certo e para onde a gente vai chegar. Mas a grande verdade nós estamos disfuncionais. Né? Não é minha área de atuação, obviamente, eu tô gostando. Muito aqui hoje, cara, muito aqui. Mas tem uma frase que eu repito. Eu tenho essa frase como sendo verdade para mim e tô aberto a alguma fase da minha vida entender que eu estou extremamente equivocado, que eu não tenho compromisso também em estar equivocado e mudar e adequar. Mas tem uma frase que eu falo que é o seguinte, que por trás de toda criança problema tem uma família problema. E eu falo que boa parte da culpa é dos pais, que não são pais, são painacas. E aí você... Forte, hein? Forte, hein? São painacas. Então, assim, eu entendo a sua postura de não querer entrar nessa seara, mas acho que a gente, como pastor, a gente tem legitimidade à luz da Bíblia até para assegurar isso, né? E é de fato um assunto polêmico, né? Principalmente para esse tipo de conteúdo que é compartilhável e ganha asas. Né? Vem gente achando que é militância, que é um pensamento completamente equivocado, mas eu tenho que uma das consequências dessa abertura da mulher ao mercado de trabalho, e tá tudo bem a mulher ir ao mercado de trabalho, ela só tem que entender que vai existir uma lacuna e tá tudo bem. Lá em casa a gente passou por alguns episódios, que a minha esposa ela teve que romper até uma amizade com uma pessoa. Olha só a discussão. A senhorita lá achava um absurdo o fato da minha esposa, da Juliana, cuidar das crianças. Que isso é um absurdo. Que ela abriu mão da vida dela para se dedicar às crianças. Que ela não tem liberdade de sair para andar no shopping. E aí a minha esposa trazia essa problemática e a gente conversava quanto fútil é esse entendimento de achar que se entregar em prol da prole dos filhos é uma vida fútil. A subversão de valores, aquilo que a Bíblia estipulou como paradigma para seguir, e aí entre os pais painacas que não têm condições de sustentar, de dar amor, de abraçar, substituem a presença por presentes. Eu sempre falo, criança não quer presente, criança quer presença. Essa é minha frase para todas as famílias, sabe, Gabriel? Eu sempre falo isso, falo, olha, as crianças querem presença, elas não querem presentes. Os adolescentes, então, gente, assim, o que eles mais querem né? É presença. É presença. E se não constrói na infância, eu tenho a oportunidade de ir aos Estados Unidos algumas ocasiões, e lá os presentes, os brinquedos são muito baratos. Então eu acabo trazendo em grande volume. E fiz isso nos últimos 10 anos. Nesse final de semana a gente juntou muitos brinquedos pra gente abençoar outras crianças. Periodicamente a gente faz isso com as crianças. E eu fui vendo aquele monte de brinquedo que me custou muito pro Benício que gosta de brincar de pedra, papel, tesoura,
Pro Benjamin que me pede só pra jogar bola lá embaixo com ele, e a Sofia que quer que eu desenhe Bob Goods com ela. É isso aí. Porque todos esses 3 brinquedos ou diversões, na verdade, é a presença, É o que presença. falta hoje que é a presença, né? E aí eu é acho que isso que você falou é muito importante, assim, nós tínhamos um hábito na nossa casa que era assim, todo sábado a gente tinha que tirar um momento nosso para brincar mesmo, mas brincar. Como eu sou psicopedagoga e aí eu trazia do consultório alguns jogos, Léo queria abrir todos os jogos e queria saber primeiro como que seria aqueles jogos. E teve um jogo que eu indico para adultos, que se chama Hora do Rush, que esse jogo é um jogo de desafio. E nisso o Léo perdeu a graça, sabe? Perdeu a graça, né? Ele tinha uma fase de uns 3, 4 anos e tal, e aquilo só era é um engarrafamento de carros, né? Esse jogo. E ele mexe muito com a questão da estratégia. E aí, Léo perdeu a graça de brincar, mas eu e Vitor continuamos. E aí, nós começamos a desafiar. E Vitor ficou, se eu já zerei um videogame, eu vou zerar esse negócio. Eu falei, isso aqui não zera. Já entrou o espírito competitivo, Competitivo. ali, né? E aí, Léo foi vendo esse meio. E aí, um dia desse, assim, Léo trouxe isso. Falou, nossa, eu me lembro quando a gente jogava. Eu me lembro quando a gente... E a gente não tá fazendo isso mais. Por quê? Né? E ele entrou em que fase? Na adolescência. Então, os pais, às vezes, perdem o olhar nesse sentido, que tem na primeira infância de, eu tenho que ter um momento para brincar, eu tenho que ter um momento para sentar com ele, eu tenho que ter um momento para ouvir essa criança, mas na fase da adolescência a gente fala, cresceu. Não E precisa aí não mais. precisa mais. E aí ele falou, mãe, você lembra quando a gente jogava? Né? Eu tô com saudade disso e não sei o quê. E aí eu falei, por que a gente parou mesmo? Nem lembrava. Então, assim, é muito importante essa presença. E aí, eu e Vitor, agora nós estamos ficando assim, policiando mesmo em relação a isso. O que o Léo tá falando? Qual é o dado? E o adolescente, ele dá pistas, dá sinais, né? Lá na escola começou um assunto sobre a questão de o que é droga lícita e ilícita. E aí nós viemos trabalhando com as crianças sobre isso, né, determinados e tal. E aí Léo teve curiosidade de saber de algumas coisas que a professora falou, mas que ele não teve coragem ali de perguntar. Só que ele também estava com vergonha de perguntar. E aí eu fui vendo os sinais. Então eu cheguei em casa, fomos conversando, aquela coisa e tal, e ele falava assim: gente, vocês já ouviram o que é lícito? Aí me deu um sinal, como eu tô na escola, né? Falei, por que está essa palavra? Onde veio essa palavra? O que aconteceu e tal? E aí a gente foi conversando, e até que a gente chegou, e ele queria, na verdade, nos perguntar o que era o tal do vape, do pod, que hoje, entre os adolescentes, é um dos mais utilizados. E não sei se vocês têm essa informação, um pod custa mais de R$ 200. Então, como que essa criança, que eu vou dizer aqui, né, um adolescente, ele tem acesso a isso? Tem alguma coisa tá disfuncional, né? Exato. Então, as crianças estão tendo, os adolescentes estão tendo acesso a isso, e ele queria perguntar disso. Por que ele queria perguntar disso? Porque ele viu um colega com isso. E se a gente não estiver atento, a gente não fala, opa, o que está acontecendo? Então, eu comecei a criar. E aí, eu falo para todas as famílias, a criação de um filho dá muito trabalho porque você tem que ser intencional. Não é aquela coisa assim, vamos vivendo, igual na roça, assim, sabe? Igual em Coporanga, vamos vivendo? Não é. Você tem que ser intencional. Então, assim, opa, vou dar um exemplo bem bobo, assim, só para ver onde eu quero chegar. Léo estava andando com pessoas da escola. Não tem nada a ver, não tem problema, mas tem princípios diferentes comigo, né? Alguns. E aí a gente falou assim, não, a gente tem que ser mais intencional. Quando o Léo pedia pra gente, por exemplo, aí no Teams, que é um ministério que tem na nossa igreja, a gente começou a observar que a gente sempre estava ocupado nas datas. Tava no sábado, era sábado à noite na praia. Aí a gente estava indo visitar alguém. E aí eu falei com o Vitor, opa, vamos parar. Vamos dar os sinais tem que ser intencional. Então, se a gente quer que ele anda com esse ciclo, com esse convívio, com essas pessoas, nós temos que fazer o esforço. E aí, o que o pai não quer? Esse esforço. Às vezes, você tá em casa, tá dormindo, aí o menino fala, pai, me leva para jogar bola lá no futsal com os meninos. Aí você fala, poxa, o único dia que eu tenho de folga, né? Então, aí você faz o quê? Você tem que ser intencional. E aí, as 5 pessoas que convivem mais em seu ambiente vão te impulsionar para esse lugar. Nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Exatamente, né? exatamente. E eu acho que na adolescência isso tem um sentido absoluto, porque o adolescente ele vai ser a média das pessoas que ele convive. E quem vai definir essa convivência são os pais. Eu quero pegar um gancho aqui, Fabiola. O assunto tá muito bom, cara. Tá muito bom. Eu já acabei com o café. Já. Fabiola, você, como cristã, e conhecedora dos princípios bíblicos, você atua numa área secular. Sim. Como professora, como pedagoga, enfim.
e como administrar esses desafios. Porque, vamos lá, Gabriel, o que o secularismo está trazendo para dentro das escolas hoje? Que vou pegar pesado aqui. Que o adolescente, se ele é um menino, mas ele acha que ele é uma menina, tá tudo certo. Isso aí. O que está entrando nas escolas hoje é isso. É a normalização daquilo que fere princípios Sim. que estão ali inseridos na palavra. E nós, como cristãos, como lidar com esses desafios nos dias de hoje? Porque vai ter momentos, e já tem, que os nossos filhos chegam em casa e trazem essas dúvidas para a gente, como pais, de algo que na escola já se tornou comum, Sim. já é normal. O meu filho, esses dias, a minha filha, na verdade, a Sara, ela chegou falando que tem uma. Não foi nesse ano, foi no ano passado. Tinha uma coleguinha dela que não tinha o pai, mas que tinha duas mães. Você entende? Então a gente tem que entrar com a nossa educação cristã para poder tratar sobre esse assunto. E cada dia isso está se tornando mais comum. Sim. E aí é o desafio que a Fabíola tem que enfrentar, porque ela sai do lar cristão para um ambiente totalmente secular. E como é que preserva essa cultura? Então, pastor, assim, primeiro que eu passo sempre do princípio seguinte: a escola que eu estiver, o lugar que eu estiver, ele tem que aceitar, né? Vou colocar aqui entre aspas, mas assim, ele tem que fazer parte dos meus princípios. Então, a visão da escola, ela tem que andar junto com a visão daquilo que eu creio. Então, eu comecei a escolher estes lugares, certo? Então, assim, por muito tempo eu trabalhei em escolas que não podia se falar de Deus, por exemplo. Era um lugar que você não podia nem mencionar que você era evangélico. E aí, por muito tempo eu ficava com aquela luta interna, sabe? Mas eu cheguei a um nível, graças ao Senhor, né, que o Senhor me levou, que eu posso hoje olhar e falar assim, essa escola, ela confirma com os meus princípios. Não é assim uma escola cristã, mas é uma escola que tem Ok. valores. Você E aí, demitiu algumas escolas é como se para fosse, eu poder não queria acabar. falar isso, né, para não parecer arrogante, mas Eu é ia falar. exatamente isso, assim. Eu cheguei a alguns lugares e falei assim, não sou eles. Eu uso uma frase, não quero me de forma alguma ser arrogante, mas eu falo assim, eu tenho que escolher o lugar também, não é só o lugar me escolher, sabe? E aí, com isso, eu comecei a falar assim, eu posso falar de Jesus aqui? Não, não pode. Então, tá ótimo. Então, ok. Algumas famílias ainda são resistentes. Eu tenho famílias, eu trabalhei com famílias como o caso da Sara, né? Eu tive uma escola, por exemplo, que eu tinha duas mães. E aí elas falavam, olha, eu não quero você catequizando meu filho, né? Ela falava isso comigo, né? Então eu fiquei por muito tempo naquela crise. Então é desafiador mesmo. As Desafiador. crianças vêm com essas perguntas, os adolescentes estão em confusão e essa identidade, sim, né? Mas eu sempre vou falar do amor, porque o amor, ele é bom em qualquer lugar e ele faz qualquer coisa, ele transforma. Eu tenho um exemplo bem recente, uma família que falou, Fabiola, eu não sei mais o que fazer com esse menino, o adolescente meio que rebelde, como eles dizem, né? Porque eu não gosto dessa palavra. E aí eu disse assim: use o amor. Ela falou: qual a estratégia psicopedagógica que você me dá? Eu falei: o amor. Porque o amor, ele muda todas as situações. Quando o adolescente ele se sente amado, ele muda. Então, assim, essa estratégia é infalível. Esse exemplo que o pastor Gabriel, né, falou que educa os filhos sem quebrar a honra, é ensinar para o filho isso. Aqui é o seu limite, aqui é o seu momento, aqui é o que você vai. E eu faço isso porque eu te amo. Né? Tem um livro chamado Disciplina Serve para Quem Ama, né? A gente disciplina quem ama, do Samitiba, por exemplo, que eu amo. Por quê? Porque ele ensina a disciplinar com amor. Então, assim, é um desafio. Vem assuntos sobre droga, vem assuntos sobre sexo, vem assuntos sobre homossexualismo, vem assuntos de todas as maneiras, pastor. Mas em nenhum momento o que não pode fugir é o seu princípio, é a verdade, que é o amor. Porque mesmo alguém ali na desonra ou alguém quebrando algum princípio, você tá o quê? Prevalece é o amor. É porque se fosse Jesus, o que ele faria? Ele ia ensinar a verdade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, assim, bem clássico. Essa questão dos eletrônicos, né? Que hoje está fazendo tanta informação, mas ao mesmo tempo eles não conseguem fazer um filtro. É desamor. Porque quando você pega o seu filho e ao invés de estar dialogando com ele, criando relações, estreitando relações, você dá um celular para ele virar a babá eletrônica do seu filho. Então isso é desamor, né? Desamor é quando você não consegue dialogar. O seu filho tem que ter segurança na sua casa. Se a Sara trouxe essa informação, porque ela sente que o ambiente é o quê? Seguro, Seguro. né? Seguro. Eu posso falar sem julgamento. Meus pais não vão me julgar. Então é desafiador.
Mas eu acho que quando você exala o que o seu princípio e é firme no seu propósito, você vai contaminando pessoas. E é tão engraçado que uma vez eu dava aula na faculdade e um professor falou: Fabiola, eu não acredito em Deus. Eu te respeito, mas eu não acredito. Como que alguém crê num ser que nunca viu e tal, e não sei o quê. E um belo dia, a esposa dele sofreu um acidente. Aí ele foi e falou assim: Fabiola, eu preciso de você. Aí eu falei, e a gente era amigo, a gente entrava em umas discussões assim, bem pesadas, né? Porque era sobre princípios e valores. Ele falava, às vezes, até da questão de não crer, que queria que eu provasse na palavra, que aquilo existia, mas ele não cria na Bíblia. Então, como que eu falava? Ele falava que era só um livro, né? Enfim. E um dia a esposa dele sofreu um acidente. E aí ele chegou pra mim e falou assim: Olha, só o que vocês fazem é que vai salvar minha esposa. Eu falei, mas gente. Ele começou a crer. Falei, mas gente. Aí eu falei, como que você chegou a essa conclusão? Porque a gente gostava de discutir, né? Eu brincava que era provocações filosóficas. Falei, como que você chegou a essa conclusão? Aí ele falou, porque todas as vezes que você falou, eu vi acontecendo. Então, eu acho que a nossa presença, ao nosso testemunho, né, mostrar para a família que não é só sobre ciência, mas é sobre princípios e valores, sem ferir ninguém, sem mostrar ninguém. Eu tenho famílias que são pacientes, né, por muito tempo, que são de outras religiões de raízes africanas, mas que veem no cristianismo, né, veem ali no Senhor algo forte e poderoso. Sabe, assim, hora ou outra eles soltam uma coisa, e aí a gente vai mostrando, vai falando, vai entendendo. Por quê? Quero só falar dessa parte aqui de um paciente que me veio à memória. Uma vez a mãe falou assim: Eu não tenho mais estratégia. E eu, sabe o que eu fiz? Provérbios. Se eu tivesse seu livro, eu já dava para ela. Eu não tinha. Eu fiz provérbios com ela. Falei, você vai fazer provérbios. Só que ela não sabia que era provérbios. E eu fiz com ela provérbios por 31 dias. Eu falei, todos os dias você vai ler esse poema. Todos os dias você vai ler um poema para ele. E aí, todos os dias, que era assim, dia primeiro ela lia o provérbio 1, provérbios 2, provérbio 3, até chegar no 31. E ela falou, como provérbios mudou minha vida. Na verdade, ela achou que os poemas mudaram a Como os vida dela. poemas mudaram, né? E era a Bíblia, E né? era a Bíblia. Então, assim, eu acho que é por esse caminho, assim. Cara, o que eu vejo, Gabriel, a diferença dos dias passados, você tocou nesse assunto para os dias de hoje. Hoje as coisas, e eu vou voltar a falar sobre normalizar tudo, né? Antigamente, se um adolescente chegasse em casa para um pai, para uma mãe, e, por exemplo, um rapaz falasse, olha, eu não gosto de menino, eu gosto de meninos, né? Cara, o pai ia bater na mesa e ia falar, aqui nessa casa você não mora, você não entra. Então muitos viviam isso de forma embutida, né? Não revelava, porque era um outro tempo. Hoje, passou do limite e inverteu. Hoje, o adolescente chega em casa e fala, ó, eu sou assim, ponto, acabou. Se o pai quiser, o pai que sai de casa. Se não quiser aceitar. Então, acaba que os pais ficam perdidos, né? Como que eu vou lidar com o filho se chegar para mim numa situação dessa? Eu entendo que muito disso vem da cultura que a própria família preservou. Eu acho que uma ação dessa pode ser o resultado de uma convivência passada, que chegou nesse ponto. Mas em alguns casos também que a gente vê por aí, não. Família cresceu na igreja, aprenderam os mesmos princípios, e de repente isso chega no colo de um pai, no colo de uma mãe, e principalmente por ser desse ambiente que nós vivemos, que é um ambiente cristão, é o mesmo que dizer, caiu uma bomba no colo. E aí os pais não têm ação nenhuma para lidar com isso, não sabem o que fazer. Geralmente transferem ao pastor. Pastor, me ajuda. Faz o meu filho voltar a ser quem ele era antes, como se o pastor tivesse uma varinha mágica ali, né? Então, o que eu acho, tá? O que eu acho, vou falar para vocês, depois eu queria ouvir Gabriel sobre isso. Eu acho que em algum momento, porque eu não acredito que alguém nasce assim. Eu não acredito que isso é um problema de DNA. Eu acho que é um problema cultural de convivência. Enfim, mas eu acho que em algum momento houve um ponto de falha. Seja na ausência da presença, né? Parece uma frase até estranha, mas a ausência da presença, a substituição da presença por outras coisas. Um ponto que Gabriel toca muito, a gente fala muito sobre isso. Pais que colocam o ministério na frente da família e usam o pretexto do tempo ministerial para não ter tempo com a família, e uma série de fatores que vai resultar nisso, na escolha de um adolescente diferente dos padrões cristãos. Isso aí.
E é uma quebra de paradigma, e eu e o David, nessas nossas gravações, a gente sempre tenta. A gente não se cala diante desses assuntos, porque a gente escuta falar que o Brasil hoje a gente não tem perseguição religiosa. De fato, quando a gente tem um panorama geral, pela quantidade de igrejas abertas e etc., soa como que o evangelho está pujante no Brasil, a gente não tem perseguição. Mas na verdade, a gente tem uma perseguição ideológica. A gente não tem igrejas fechadas, mas esse é o tipo de fala que não cabe na sociedade. Isso aí. Então você é obrigado a se conter com a sua premissa dentro da igreja. Se você sai, você sofre represálias. Isso é Sou perseguição homofóbico, né? ideológica. Isso aí é uma perseguição. Então é a primeira quebra de paradigma que a gente tem buscado aqui. E tá tão em voga hoje, né? É a minha área, como que as pessoas passam a ser punidas por não poderem se posicionar. Isso parece tão natural que a gente não pode calar a Bíblia diante daquilo que nós cremos que são os nossos princípios imutáveis. A despeito daquilo que nós temos como fé, eu acredito também que a gente acaba por respeitar esse outro, isso que o David colocou, né? Esse amar. Tem um subtópico do meu livro. Tão chique demais. Faz uma merchan aí, vai lá. Agora eu sou escritor, tá lá na minha bio. Gabriel Firmino é escritor. Que é o seguinte, quando o filho pródigo chega pro pai, pede a herança querendo ir embora, o pai ele não argumenta, ele não fundamenta, ele não prende, ele deixa. E o fato do pai deixar é um ato de amor. Ele deixa. Viva da forma como você acha que você tem que viver. Mas eu não vou te acompanhar, eu tô aqui. Sim. E não tem essa mudança de comportamento. Quando o filho volta, ele ainda volta sujo, ele volta fedendo, Sim. e o pai, antes de trocar a roupa, ele vai lá e abraça e dá um Beija, beijo. né? Então o pai, ele espera, ele absorve, que é esse senso de pertencimento necessário a esse pródigo que precisa alcançar amor em nós que somos porta-vozes do evangelho. Agora, eu também não acredito que nasça, né? Não vejo fundamentação científica, esquece religiosa. O bate-papo aqui não é nada de habitolados religiosos, não tem fundamentação científica para isso, pode-se falar o que for. E aí gera a importância da presença. E eu vou provocar vocês, assim, sabe? Eu ouço muito de adolescentes nesse conflito, né, de identidade, aí eu volto que a identidade e o pertencimento. Eles não veem a referência paterna, né, essa figura masculina em casa, muitos deles, né, que estão nesse conflito. E aí eles também não veem nas igrejas, Sim. né? Exato. Então, assim, são pastores que às vezes também não estão ali tão presentes, sabe? Assim, eu não estou falando, né, de ninguém, mas dizendo desse formato, porque eu tenho alguns pacientes que falam assim, eu não quero voltar para a igreja, porque o meu pastor, ele me faz algumas falas que eu não gosto, entende? Então, assim, no sentido de não ver como referência masculina. Então, assim, existe essa identidade que tá, eu digo assim, que tá frouxa, sabe? E aí os meninos, eles vão para quem tá perto, quem tá pertencendo, quem é a referência. Então, tem meninos que estão em conflitos mesmo. E aí chega um assunto delicado na adolescência, que é a automutilação. Né? Existem muitos que estão se cortando, estão gritando por socorro, e as famílias cristãs não veem. Né? Um dia desse, um paciente meu, eu tive que dar a notícia para a família em consultório, avisando para eles que o menino estava se cortando, sabe? E aí a mãe falou, mas em que momento você faz isso? Eu tô sempre com você, abri mão da minha vida para ficar com você. E vem o sentimento de culpa dessa mãe, né? E aí ela fala, eu abri minha vida para estar com você, por que você faz isso? A gente vai pra igreja, Fabíola, a gente tem outra coisa. A mãe quase desmaiando no meu consultório. E ele falou, é porque todas as vezes que eu gritei, você não me ouviu. É isso aí. Então isso é forte demais, assim, é ouvir mais, é estar com a escuta ativa, é estar com sinais. Menino precisa você cheirar, sabe? Menino você precisa olhar, menino você precisa mexer na mochila, não tem essa coisa de privacidade não, gente. Adolescente não tem privacidade, Mas ele tem aí, pertencimento. o pai chega do trabalho com o celular na mão e com o olhar na tela, não sai, aí tá perdido. Tem isso um, aí, tem é um verdade. Papai é Pop, não sei se vocês conhecem, Sim. que eu gosto bastante, que ele conta essa história, né? Que ele tava com o celular e a filha dele entra no meio, né? Mexendo no celular, ele tava com o celular e ela entra no meio pedindo atenção. Mas isso não é uma cena isolada.
Isso que me Que é choca. a realidade, É a né? realidade. Realidade. É a realidade. Triste realidade. Eu faço alguns atendimentos e esses assuntos sempre chegam para mim como pastor. Pastor, e agora? Me ajuda. A gente sempre parte da máxima do amor. É o exemplo que você deu do filho pródigo, eu acho que ele encaixa muito nisso. Hoje eu entendo como um pastor, né? Se um filho chega, um filho, uma filha, chega para o pai, para a mãe e relata algo que fere o princípio, acho que a primeira coisa que o pai ou a mãe tem que demonstrar é, em primeiro lugar, o amor. Olha, eu te amo independente da sua escolha, mas não compactuo com aquilo que você escolheu. Então, amor e posicionamento. Vou sempre te amar, vou sempre ser seu pai, vou sempre ser sua mãe, mas não concordo com aquilo que você faz. Porque quando deixa claro que não concorda, porque o problema para mim não é sobre a escolha, é sobre a aceitação. Eu acho que o grande problema está na aceitação. E quando eu disse que existiu uma falha lá atrás, sempre existe, cara. Quer ver um exemplo? Você já deve ter escutado muito isso, talvez Fabíola já escutou. Quando cresce um adolescente e ele fala assim, muitos que têm parentes, pais, avós, pastores, falam assim, não, eu não quero ser pastor. Porque para ter a vida que meu pai teve, que meu avô teve, eu não quero isso para mim. E eu tenho um orgulho muito grande quando eu pergunto pro Caleb assim, filho, você vai ser o quê? Eu quero ser pastor igual você, pai. Eu falo, não, tá bom, filho, mas escolhe uma profissão. Não, mas qual que é a sua? Essa receita não deu certo lá em casa. Eu pergunto, Léo, você quer ser professor? Ele fala, Deus me livre, então alguma coisa eu tô errada. Vamos lá. E ele fala que quer ser pastor. Eu falo, tá bom, filho, mas você vai ser também um engenheiro, vai ser um advogado, vai ser um médico. Não, pai, mas você não é só pastor. Eu falo, filho, Deus olhou para mim e falou, ó, você vai ser pastor e ponto. E papai vai ficar muito feliz se você também for um pastor. Mas escolha uma profissão também, cara. Não aventura só nisso. Mas onde eu quero chegar? Quando a gente faz da referência que nós somos uma base no nosso lar, cara, tá tudo certo. Agora, quando essa referência é perdida, ela vai gerar uma série de problemas. É onde os pais perdem o controle da situação. Porque eu não quero ser como meu pai é, eu não quero ser como a minha mãe é. Aí tá a raiz do Sim. problema. Geralmente, mulheres que não gostam de homens, por mais que muitas não aceitam, eu não estou aqui para debater isso, mas eu digo o seguinte, por mais que muitas não aceitam, ela, alguma referência feriu o coração dela. Porque quando a Fabíola fala que alguém se mutilou, se cortou, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, quando o corpo está reagindo, a alma está gritando, cara. Uhum. A reação do corpo é um grito de socorro da Isso aí. alma, não tem jeito. Então, alguém falhou, alguma coisa no lar deu errado, a referência se perdeu, a identidade não existe mais. E aí, vamos voltar lá no ponto inicial, porque o nosso tempo está acabando. Meu Deus, 52 minutos, cara. Quando a identidade se perde, cara, tem que resetar para tentar fazer de novo. Senão não vai conseguir. E estabelecer bem os papéis, sabe? A receita do bolo, assim, na adolescência, é o menino entender quem é quem dentro do lar, sabe? Porque tem que ser intencional. E mulheres que vêm de uma casa, às vezes com mulheres muito fortes, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, né? Então fui criada pela minha mãe e morando com a minha irmã. Então nós éramos 3 mulheres, a casa das 3 mulheres, né? Meu Deus. Então nós somos uma casa forte, assim. E era assim, bora, vamos lá, só temos nós 3 e tal. Então quando eu casei, o meu esposo, com a sabedoria que Deus deu a ele, precisou me colocar no meu lugar. Para quando chegasse a hora de termos o nosso filho, não ser confundido esses papéis. Sim. E toda vez que eu tento, às vezes, algum momento que eu deslizo, porque eu deslizo, né? Caía da mulher e eu levantar é do homem, Essa frase é boa, hein? né? Quando eu dou aquele deslize que eu quero passar alguma coisa, ele fala, ei, ou eu tô aqui, eu sou o homem dessa casa, sabe? Então, assim, eu acho que tá faltando esses homens terem mais vozes mesmo, assim, tanto com as mulheres quanto com os filhos, né? É Isso muito homem frouxo, não é? Ai, eu queria falar isso, É eu tava muito pai naca segurando. por aí, Gabriel. Painaca, homem frouxo. Sabe o que Ele eu tava falo, Fábio? segurando, pastor. Hoje, a concorrência, no meio geral, eu falo muito para adolescentes, para jovens, tá? Tá nivelado por baixo. Hoje o cara, para ele se dar bem, é só ele acordar cedo e não ficar o dia todo no celular. Ele já tá na frente do que da maioria. Da maioria. É inexplicável aonde nós estamos. E aí é só a graça do Eterno. Aí deixa eu aproveitar. Agora a consultoria. Olha lá, ó. E ela não pode nem falar, não. Não tem como, aqui não. Eu sei que a gente não vai ter muito tempo pra gente você se aprofundar, mas são 3 perguntinhas. Mas aí eu fico pra fazer a propaganda, fica pro próximo. No que tem o relacionamento do pai e filho, ou mãe e filho. Quem ama, bate.
Segundo, a abordagem para falar de assuntos de cunho sexual, momento certo, estilo de abordagem. Pai deve levar filho para psicólogo? Qual a importância? Nossa, 3 perguntas que dá um livro, né? Rapaz, Pastor, vou falar rapidinho, assim. Pastor, pai deve levar filho para psicólogo. Mas atenção ao psicólogo que o pai quer levar. Porque eu sempre oriento, assim, para quem eu tenho muita intimidade, quem é essa pessoa? Porque ele vai influenciar o seu filho. Porque o psicólogo, ele vai estar ali na escuta ativa. Se for psicanalista, ele vai fazer confronto, né? E aí ele está fazendo um confronto de verdades de verdades que ele estudou, de verdades que ele crê. Então, cuidado, assim, eu sempre falo é o cuidado, né? Porque o objetivo maior é o pleno desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Se nós estamos trabalhando em conjunto, cuidado quem é a pessoa que você vai escolher, mas Perfeito. deve levar sim. Precisa ter, chega uma hora que a gente perde o controle, a gente não consegue mais fazer o confronto necessário. E aí a gente vai precisar de um terapeuta ou de um psicólogo para trazer o equilíbrio novamente, nivelar e começarem a seguir. Então precisa desse profissional, né? Só acho que tem que ter cuidado. segunda pergunta. Segunda, quem bate, né? Como que é que Quem ama bate. quem ama bate? Quem ama bate, porque disciplina só disciplina é quem ama, né? E a Bíblia ela nos autoriza a dar umas varadinhas, né? Só que o que acontece? Eu falo muito cuidado com esse bater. Por quê? Existem crianças, já viram aquelas crianças que você pode bater, que ela chega a ficar dura e não chora? Né? Que a minha irmã era assim, minha mãe morria de bater ela. E ela ficava durinha assim, não chorava. Não funciona. Não impacto, né? O que eu falo do questão do bater, que dá até aquelas palmadinhas, não é espancar, nada disso, não tô falando nada de fora, né, do controle. Eu estou falando daquela de disciplina. Ele precisa ser funcional. Sua casa precisa ser intencional. Se o bater vai funcionar de alguma maneira, você vai dar umas 2 lambadas e ele vai entender como correção e você tem o princípio como correção, ok. Agora, se você isso é amor, porque você coloca um limite. Agora, se você sabe que o seu filho tem aquele viés e não funciona o bater, pra que bater? A não ser que você vai estar externalizando a sua raiva. E aí eu sempre falo, tem que ter o time de bater. Qual é o time? O time nunca é na hora que você está nervoso. Porque tem gente que está nervoso, Perfeito. pega a criança e bate. Aí ele vai colocar a raiva dele pra fora. E não é isso. Não é isso que corrige. Corrigir é assim. E tem um caso rapidinho que uma vez eu estava pregando e Léo andando para baixo, para cima, para baixo, para cima. Eu sempre falava, filho, quando eu te olhar, você tem que sentar. Não pode ficar correndo. E ele passando debaixo dos bancos e andando, né, na igreja. E eu falava, meu Deus, eu pregando lá de cima, assim, agoniada. E eu naquele jeito. E aí eu cheguei em casa, ele bem pequeno, e ele falou assim... Aí eu cheguei na igreja e falei, olha, quando eu chegar em casa eu vou te bater. Fiz essa fala com ele. Só que quando eu cheguei em casa eu me arrependi, que eu não queria bater nele mais. E aí eu tinha que cumprir, porque toda vez que você lançar uma frase, você vai ter que executar. E aí eu fiquei com aquilo, né, aquele confronto. E aí eu falei, meu filho, você viu eu te olhando? E ele bem pequeno falou assim, vê, eu vi, só não quis obedecer. Malandro, né? Aí eu bati pelo princípio da obediência, porque quebrou o princípio. E aí eu assim, não bati naquele momento, não bati naquela hora, e ele ficava, você falou que ia me bater? Eu falei, não, mas eu não vou te bater. E aí eu fui conversando com ele, fui tentando entender, e aí eu vi que com o Léo não funciona. Então a gente não tem esse quadro lá na minha casa de usar a correção com a chinelada, né? Não. A gente vai no diálogo, porque Léo é todo mais nessa base aí do Deixa eu diálogo. pegar um gancho antes de você entrar na próxima pergunta, que vai falar da sexualidade, né? Isso. É tão profundo isso. Eu sempre fui muito impulsivo. Então era comum eu corrigir meus filhos no momento do impulso. Fiquei com raiva por alguma atitude, ia lá e corrigia e dava as varadas lá que a Bíblia nos permite. Mas um dia eu virei essa chave também. Eu falei, cara, a disciplina que a Bíblia me dá margem para fazer não é jogar minha raiva em cima do meu filho, é correção em amor. A disciplina é um ato de amor. E eu fiz exatamente isso. Meu filho, o Caleb, ele fez alguma coisa que eu não lembro agora. E aí, quando entramos no carro para ir embora, eu falei assim: chegar em casa, o papai vai te bater. Ele, por quê? Porque você fez isso e aquilo que eu tinha combinado que você não podia fazer. Ele, vai mesmo, papai, eu vou. Aí ele caladinho no carro. Aí ele, pai, tentava mudar o assunto, eu ia lá e respondia. Aí ele tranquilo, mas aqui, chega em casa, o papai vai bater mesmo? Eu, vou bater. Tá bom. E aí ele tentava mudar o assunto. Quando chegou em casa, ele, Dani, você vai mesmo? Eu vou. Falei que vou, tem que fazer agora. E criou aquele clima assim, ele,
pai, você vai bater mesmo agora? Eu vai lá pro quarto, me espera. Entrei no quarto, fechei a porta, sentei com ele. Ele começou, eu falei, não precisa ficar tremendo, não precisa ficar nervoso. Eu vou te corrigir porque eu te amo, não quero que você me desonra mais, não quero que você me desobedece mais. Fui lá, dei 2 palmadinhas nele, acho que nem doeu, que eu fiquei com tanta dó do jeito dele me perguntar, mas eu cumpri com o que eu fiz. Então, foi um ato de amor, porque eu não queria vê-lo cometendo o mesmo erro mais. Então, acho que vale aqui, né, Fabio, um conselho para os pais que estão nos assistindo, não corrija o filho na hora da raiva. Se for o caso, espera a raiva passar. Uma vez, pastor, chegou uma menina toda marcada assim, né? E ela foi me mostrar isso. Logo eu era recém-formada. E aí ela levantou a blusa assim e falou: Tia, olha o que aconteceu comigo. Quando eu olhei, as costas dela tava a marca do cinto, assim, bem lenhada. E foi uma coisa que me impactou muito. Eu chorei, sabe, assim. Eu falei: agora eu faço o quê? Porque a lei tá aí. E aí eu tinha que cumprir, né? Aí. E eu falei: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para essa menina. E aí, quando o pai chegou e eu pensando em várias estratégias e também fazer a denúncia e de tudo aquilo, né, de protocolo, de escrita e tal. E eu me lembro desse pai, eu nunca mais vou me esquecer, porque eu olhei para ele e falei: quem bateu? Foi a criança, tipo, vou usar o nome do senhor, né? Foi a criança David que bateu no Gabriel? Ou foi o pai David que bateu no Gabriel? Esse pai começou a chorar e ele falou: foi a criança. Foi a minha criança Ali você interior. destravou algo nele, E né? aí, assim, foi algo que a gente pôde acompanhar a família, enfim, foi muito forte. Mas para terminar aí a última pergunta aí, né, da sexualidade, eu sempre ensino para o pai na mentoria assim: só responda o que seu filho pergunta. Aí. A gente tem muito hábito, ou mau hábito, de achar que tem que trazer o assunto. Eu me lembro uma vez traumática na minha casa, minha mãe pegando a gente, mostrando como que fazia determinadas coisas. E aquilo me causou um espanto, que até quando eu casei depois, eu tive problema, porque eu falava assim: não, gente, isso deve ser terrível, né? Isso deve ser um horror, né? E eu tive que fazer várias coisas para me ajudar a ressignificar aquilo. Então, assim, a regra é: só responda o que o seu filho pergunta. Então, meu filho, por exemplo, agora entrou na pré-adolescência, né, gente? É tão bom na parte teórica ensinar os pais. Via na prática. E aí esse menino chegou a perguntar algumas coisas essas semanas aí recente, né? E E aí, nós vamos falar para ele o que é pecado, o que não é pecado, o que trazer. E eu acho que é um papel importante nas igrejas falar para esses pais adolescentes, porque às vezes a gente acha que aquela criança de 12, 13 anos não tá ligado nessas coisas, né? E esse assunto surgiu devido a um jogo, né, que ele joga, e Vitor viu uma cena no jogo, aquilo chamou a atenção. E quando a gente trouxe para fazer, ele falou: não, eu já queria perguntar até para vocês sobre isso. Aí a gente, assim, né? E a gente tem essa regra: só responde o que ele o que pergunta. ele pergunta. Então, Muito bom. Passou Passou rápido. Nós temos 1 hora e 2 minutos Pois de é. bate-papo Antes de eu encerrar, aqui. quero ouvir mais uma coisinha dela, é rápido. Não vai tomar muito tempo, não. Daqui 20 anos, o Léo vai chegar para você e vai falar algo. Você, como mãe, o que quer escutar dele? eu conheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Muito bom. Muito Essa forte, é a hein? missão da minha vida. Eu sempre digo isso para ele. Eu falo: se tudo lá na frente, quanto educadora, né, da profissão, ele faz inglês, faz vários cursos, a gente já coloca ele em várias situações bem intencionais, e a gente faz com ele muitas coisas, inclusive PNL Mirim, né, que a gente tem algumas coisas. Eu falei: se tudo isso aqui você pode esquecer, mas só uma coisa é negociável nessa casa, que é conhecer o Senhor. Você precisa conhecer e me dizer se você realmente quer conhecer ou não o Senhor. Ele já é convertido, né? Ele está se preparando para o batismo, a gente tem preparado ele para isso. A gente não vai dar esse trabalho só para o pastor. Né? Muito bom. E é isso, a gente quer que ele... Parabéns, parabéns. Seu Gente, que bate-papo de altíssimo nível. Pena que acabou. Passou rápido. Passou muito rápido. Não entramos nem na metade dos assuntos que tínhamos proposto Tem que aí, ter o né? próximo encontro em breve. Vai ter que ter o próximo encontro. Pode me chamar que eu tô aí. Mas eu trouxe uma coisa para vocês, que é surpresa. Meu Deus. Porque tem que ser intencional, certo? Tem que ser. E para ficar marcado o dia de hoje, eu procurei, né, um suplá que diz assim que é para porta-copo, que eu vi as canecas e tudo, eu vi um porta-copo. Por quê? Porque eu queria que fosse esse assunto uma base para vários assuntos que vocês tiverem aí sobre educação. Sempre lembrarem assim: o primeiro começou com a Fabiola, ela deu a base, vai vir outros educadores Bacana. com certeza. Mas, como eu não achei o suplá, eu fiz outra coisa. Olha Que vai ser o só, quê? rapaz. Aquele que tem sede, né? Fabiola Você surpreendendo derrama. a gente aqui. Vocês derramam o quê? Vida, né? Meu Derrama água viva. Deus então eu do céu. preparei Muito esse obrigado. momento. Eu vou É um falar igual o mimo. João Batista falou com o Deus. Eu não é que sei. deveria ter tu a mim. Gente, deixa eu mostrar isso aqui. Muito bom. Olha só. Todo podcast tem que ter, né? Márcio, não fica com ciúmes, hein, Márcio? Márcio, né? Não sabia.
E eu Olha quero isso ser aqui. Eu homem. vejo que ela é Deixa, profeta. deixa eu mostrar isso aqui, porque ela é olha que coisa E linda. é isso. Meu Eu improvisei a base Deus. só para vocês falarem assim. Gente, o assunto só começou sobre educação, porque é um assunto legal, importante, né? Que possa já vou fazer deixar a isso. caneca guardada aqui para usar ela em todos os programas, Gabriel. Aí tem meu nome. Eita, coisa linda. Pastor, Obrigado, meu Fabiola. Deus, Fabiola, obrigado. Eu tô até sem palavras. É isso. Gente, hoje foi um dia Foi fantástico. marcante. Fabiola, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Deus abençoe e E- continue te abençoando essa jornada. Amém. Para quem quiser seguir a Fabiola no Instagram, olha para aquela câmera ali. Então, meu Instagram é @aprof.fabiola. E lá a gente tem assunto só na área da educação, né? Toda semana sai conteúdo novo, sai informações novas. Essa semana nós estamos falando sobre como escolher a escola do seu filho, né? Porque está no período de rematrícula, mês que vem começa. Muito bom. Então, nós estamos falando sobre isso. E nós vamos ter uma live dia 26, terça-feira que vem. Já vou até fazer o mexão, né? 26, semana que vem, falando. Na terça-feira, o podcast, né? Vai ser amanhã, né? Então, ele vai falar sobre a questão de rematricular, mas com base e princípio, onde eu quero que meu filho cresça. Imperdível essa live, hein? Muito bom. E em novembro vamos trazer ela aqui para falar de um outro projeto que é surpresa. Ah, É isso. Não pode Gabriel, falar não, né? bom demais. Muito bom, irmãozão. Muito bom. Fabiola, Deus abençoe. Próxima semana Amém. estaremos Obrigada. aqui, Fabiola. Ah. Obrigado. Amém, pastor, obrigada. Deus abençoe. Para você de casa, beijo no coração. Com Deus, Até a próxima excelência. semana. Tchau, tchau.